Boa noite, galera. É daquele jeito que o pessoal fala, sextou, né? Sextou. E sextou. E vamos falar um pouco de política, né? Porque fez a CPI, né? Eles aprovaram não. Eles aprovaram não, porque hoje em dia você não pode ser. Ninguém aprova nada, entendeu? Se o Supremo não aprovar. Ninguém aprova nada se não o Supremo. O Barroso foi lá e falou assim ao Senado: é para vocês aprovar isso e pronto, a CPI contra o governo federal. Aí eu fico pensando, né, Barroso? Igual o Bolsonaro falou para você. Por que você não faz o Senado aprovar lá para investigar o impeachment dos seus colegas, né? O Bolsonaro fez o desafio para você. E eu tô aqui falando, é quase um desabafo. Porque o que acontece? O próprio Supremo, eles aprovaram que os prefeitos e os governadores fizessem do jeito deles. Por que não responsabiliza os prefeitos e os governadores que receberam uma bolada muito grande do governo federal para governar? E eles não estão governando corretamente. E a culpa cai em quem? No Bolsonaro. O pessoal só lembra do nome do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque é da mídia. Todo mundo fala. E você que está escutando isso, espero que você compartilhe isso e curta, ou coloque aquela carinha de raiva por eu estar falando do Bolsonaro. Não vai chegar muito longe, mas é o seguinte. Na Copa de 2014, nos estádios, foi usado mais de 8 bilhões. Perguntaram pro Lula, você prefere fazer hospital ou estádio? Não, com hospital não faz Copa. E francamente, com palavras do Lula, abre aspas, é um retrocesso fazer hospital. E a culpa é do Bolsonaro, os hospitais tudo lotado. Vocês podem procurar em matéria, é só dar um Google aí. Hospitais lotados. Aqui de Goiânia, hospital lotado. Cais lotado. E a culpa agora é do Bolsonaro. Tem 3 anos de governo. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo. Eu fico pensando, a memória do brasileiro é muito curta. A memória do brasileiro é muito curta, cara. Muito curta. E o Supremo hoje, eles cada dia que eles acordam, eles falam assim, vou rasgar a Constituição. Isso não é nem novidade mais não, porque todo dia eles fazem isso. Todo dia eles fazem isso. E eu fico pensando quando que uma pessoa bem votada vai assumir um Senado ou a Câmara dos Deputados. Porque lá funciona assim, né? Meu partido recebeu mais votos, puxa uma galera, né? Gente, isso que a gente está vivendo hoje não é culpa do Bolsonaro. Não tem por que ser culpa do Bolsonaro. O PT roubou 14 anos. Roubou bilhões. Cara, eles faliu o Correios, cara. E vocês hoje falam assim, a culpa é do Bolsonaro. E os governadores? Fala do governador de vocês. O governo federal está vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia. E a mídia não fala isso. A mídia só sabe fazer aquelas matérias, né? Hoje eu tava indignado, tava conversando com minha esposa, falando, amor, isso aí é uma hipocrisia, cara. Você liga lá a TV, aí tá lá. Fulano de tal no condomínio, ele começou a fazer hambúrguer para fugir da crise. No condomínio de luxo. R$2.000, cara. E o pobre, que não pode trabalhar, não pode sair de casa. Não, faz igual Mandetta, né? Porque quando Mandetta tava ministro, ele falou, né? Você começar a sentir falta de ar, você pode ir procurar um hospital. O Bolsonaro, ele pensa o seguinte: se você começou a sentir o sintoma,
você vai no médico e o médico receita o que achar melhor para você. Até isso eles tiraram. Até isso. Gente, abre o olho. Eu fico triste, cara, quando uma pessoa chega e fala assim: eu voto em todo mundo, menos no Bolsonaro. Por quê? Porque uma pessoa encheu tanto o saco dele e ele falou uma merda? Ele é ser humano, pô. Vocês podem dar um Google de novo aí no YouTube, sei lá, em algum lugar. Eu lembro de um ministro falando do Bolsonaro. Tantos votaram contra, a favor de uma coisa bem absurda, e eles falam o único que não votou foi o Bolsonaro. Votou contra. O próprio Beiramar fala assim: não, o Bolsonaro que não é comprado. Cara, deve doer muito, mano, no coração e olhar um presidente que não é corrupto, né? Que não passa pano pra vagabundo, né? É, esses meus humildes 2 centavos de opinião. E, cara, desculpa falar, mas mais uma coisa. O Supremo, ele hoje governa o Brasil e não recebeu nenhum voto, né? É uma mentira contada várias vezes, né? Estão na verdade, né? Bolsonaro, genocida. Ó, abraço.